Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7, versos 21, versos 20 a 27. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versos 20 a 27. Esse texto diz o seguinte: Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zebade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, natural da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, e edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Eu quero, à luz desse texto, irmãos, conversar com vocês sobre o tema a tragédia na família. Uma tragédia na família. A Bíblia nos diz que Abraão foi pai da fé, e nele foram abençoados todas as famílias da terra. O seu filho, Isaque, herdeiro de uma grande herança, de uma grande promessa, tornou-se o pai de Jacó, e por sua vez foi o pai das 12 tribos de Israel. Seu filho José tornou-se príncipe no Egito, governador do Egito, e foi um instrumento de Deus para salvar o mundo de uma grande calamidade, de uma grande fome. José, por sua vez, foi pai de Manassés, porque ele entendeu que devia esquecer os sofrimentos da casa de seu pai, perdoando seus irmãos. Depois nasceu-lhe Efraim, duplamente honrado, duplamente abençoado. E diz a Escritura que Efraim recebe uma bênção especial de Jacó, muito embora não fosse o primogênito. E agora somos informados que 2 filhos de Efraim, 2 netos de José, se transformaram em ladrões de gado, e foram mortos pelos filisteus na região de Gate. Foram apanhados com a mão na botija, roubando gado, e foram então assassinados. Depois de chorar a morte desses 2 filhos, a Escritura nos informa que Efraim coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a um menino. E Efraim, querendo levantar um monumento à sua dor, colocou o nome no menino de Berias, porque as coisas iam mal em sua casa. Esse breve relato de uma tragédia vai nos ensinar algumas coisas. E os homens de Deus do passado, e os mais destacados, enfrentaram dramas na família. Às vezes nós temos a tendência de olhar para os grandes heróis da Bíblia, colocá-los numa posição supra-humana.
achando que eles não tiveram problemas, e suas famílias foram perfeitas. Mas não é essa a realidade dos fatos. Se não, vejamos. Abraão mentiu e contratou uma barriga de aluguel para arranjar um bebê de proveta. Ismael foi fruto da pressa de Sara e da fraqueza de Abraão. Isaac, por sua vez, teve preferência por um filho em detrimento do outro. E a sua casa vira um campo de guerra. Jacó se transforma num enganador, fazendo jus ao seu nome, suplantador. Enganou seu pai, enganou seu irmão, e depois vai ter preferência por um filho, jogando os outros irmãos contra José. José, por sua vez, um homem santo de Deus, vai ter dois filhos, e 2 de seus netos vão se tornar ladrões de gado, sendo aí assassinados no próprio ato do seu crime. O que é muito doloroso é que quando você lê Gênesis capítulo 50, e eu quero destacar isso para vocês, porque lá no verso 23, nós somos informados que viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. E isso me traz a ideia de que José esteve presente no funeral dos seus netos. Não porque contraíram a doença, ou porque foram vítimas de um acidente fatal. Mas imagine José, o governador do Egito, tendo a dor de ir no funeral de 2 netos, assassinados como marginais, como ladrões. A dor deste homem, cuja biografia é manchada por este drama na família. Irmãos queridos, tragédias acontecem na casa de homens de Deus. Foi assim com Adão. Já imaginaram isso? Ter 2 filhos e um matar o outro? Não tinha influência do meio. Imagine comigo Noé, se embebeda, e um dos filhos vai fazer troça da sua nudez. Como já vimos, Abraão, Isaac, Jacó, Efraim, mas tem mais. Homem como Eli, 40 anos na liderança do seu país, seus filhos eram filhos de Belial. Ou como Samuel, que foi um modelo para a sua nação, mas os filhos foram corruptos. Ou como Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, mas ele viu dentro da sua casa traição, incesto, assassinato, conspiração. Ou como Ezequias, um homem singular na história, mas cujo filho foi o maior monstro da história de Jerusalém, Manassés. Eu não estou lhes dizendo isso para desculpar o pecado, mas estou lhes alertando que tantas vezes nós temos a tendência de achar que se acontece uma tragédia na casa ou na família de um de nós, as pessoas querem estigmatizar. E eu não sei quantos de vocês que estão aqui, que estão passando ou já passaram por algum drama na família. Mas o que me impressiona nas Escrituras é que quando você vai ler Hebreus capítulo 11, a maioria desses homens que tiveram tragédias na família estão lá na galeria dos heróis da fé. A graça de Deus os sustentou. E quando houve o registro da biografia desses homens,
Deus perdoa o pecado deles e ressalta e enaltece a fé que eles tiveram no Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado irmão, se você está passando uma luta na sua casa, uma luta na sua família, um drama na sua parentela, espere em Deus, porque Deus é poderoso para reverter isso, como vamos ver no texto que nós acabamos de ler. Bendito seja Deus. Pois bem, queridos, eu fico imaginando esta cena do Efraim, o caçula de José, vendo esses meninos crescer. Esses meninos, Ézer e Eliade, talvez tivessem dado algum sinal, ainda na infância. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas, possivelmente, ninguém se torna um ladrão de gado de um dia para a noite. Ninguém é tão audacioso ao ponto de entrar numa região inimiga, território dos filisteus, porque Gate era uma das 5 cidades polos dos filisteus. Para surrupiar gado, que gado não é uma coisa fácil de roubar, não. Eu fui criado na roça, sei disso. Não dá para você roubar uma vaca e botar no bolso. Como se rouba um relógio. Como se rouba um telefone celular. Ou como se rouba nos esquemas de corrupção tão comuns na nossa nação. Roubar gado é complicado. Você tem que tocar a vaca, tocar o boi, estrada fora, campo fora. E o proprietário que conhece o seu gado é capaz de identificar uma vaca sua no pasto do vizinho. Esses meninos eram audaciosos. Eles não tinham escrúpulo. E eles estão roubando gado em território inimigo, território dos filisteus. Pois bem, queridos irmãos, eu gostaria então de começar a pensar com vocês que quando esses meninos foram assassinados, netos de José, filhos de Efraim, o texto nos informa, no verso 22, que por eles Efraim chorou muitos dias. Muitos dias. É assim mesmo. Como não chorar diante dos dramas da família? Como não chorar diante de um filho criado com zelo, com amor e que se rebela? Como não chorar quando um pai e uma mãe investe tudo que tem e é na vida de um filho, de uma filha, e de repente esse filho, essa filha joga tudo fora, o legado que recebeu, o exemplo que teve. Mas quando nasce o terceiro filho, diz a Bíblia que Efraim o chama de Berias. E aqui está um ponto tão importante, porque os nomes são interessantes. Ézer significa tesouro. Eliade significa Deus testifica. Nomes bonitos. Mas quando nasce o Berias, ele coloca esse nome, porque esse nome significa aquilo que de pior que pode existir. Significa maldade. E ele bota o nome no menino de Berias, porque ele quer dizer o seguinte: está tudo ruim aqui em casa, está tudo mal aqui em casa, vai tudo muito mal aqui em casa, então eu vou dar o nome desse menino de Berias, porque deve ser pior que os irmãos dele, vai ser um outro ladrãozinho de gado. Ele carimba aquele menino com a sua frustração, com a sua desilusão, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua tristeza. E aqui ele comete um grande erro, porque ele quer esculpir na vida desse filho seu fracasso, sua dor, sua tristeza. Quantos pais querem impor na vida de algum filho que chega os dramas que ele viveu no passado? Como aconteceu, por exemplo,
Quando Raquel estava dando a luz ao seu caçula, e ela morre no parto, mas antes de morrer no parto, ela vê a criança, chama Benoni, fruto ou filho da minha dor. O Jacó muito sabiamente disse, não, esse menino não pode ser chamado de Benoni, não. Vou mudar o nome dele. Ele não tem que carregar esse carimbo, não. Ele não tem que carregar essa história triste, não. Ele não tem que se sentir responsável pela morte da mãe, não. Ele vai chamar Benjamim, filho da minha destra, da minha força. Ou como aconteceu com Jabes, ou Jabes, como alguns querem dizer. Emeadores. Aquela mãe deu à luz o seu filho, muito sofreu no parto, então botou o nome nele de Jabes. Exatamente o que significa isso: dor, sofrimento. Diz, não, meu Senhor, eu quero ser abençoado. Eu não quero viver esse drama. Tomara que me abençoes, que me livres do sofrimento, que lhe alargue as minhas fronteiras. Eu não quero ser o resultado daquilo que foi imposto sobre mim. Então, vamos tirar aqui desse texto algumas lições, e a primeira delas: Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam sua família preventivamente. Amados irmãos, muitas vezes lutas, dramas acontecem na nossa família, na nossa parentela. Às vezes teve sinais, às vezes teve placas indicadoras, às vezes a luz vermelha estava acendendo e nós não queríamos ver. Talvez o Efraim não conseguiu ver. Olhar para o seu pasto, parece que tem mais gado aqui do que os que nasceram, os que eu comprei. Talvez um dia uma ovelhinha a mais, outro dia um cabrito a mais, uma vaca a mais. Esse é um problema sério. Porque esses meninos conheciam a história da família. O Jacó era suplantador. Os tios haviam enganado o próprio avô e o vendido como escravo. A trama da família está na memória deles. E sabe, queridos, às vezes esses dramas que a família vem vivendo de geração em geração pode influenciar os mais jovens. E talvez esses meninos foram influenciados por toda essa história. Um bisavô, suplantador. Tios, trapaceiros. E eles estão dando sequência a essa história da família. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que Efraim desistiu de viver quando a tragédia desabou sobre a sua vida, porque os versos 21 e 22 diz, veja comigo, versículo 22, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. É claro que tem dor, é claro que tem sofrimento. Ninguém enfrenta drama na família sem sofrer, ninguém. E tem mais. Quando um membro da família dá problema, parece que pai e mãe se esquecem dos outros. Aquele filho, aquela filha, ou aquele neto, aquela neta, ou aquele parente que está sendo motivo da dor, do sofrimento, parece que consome toda a atenção, todo o tempo daquela família. Não tem tempo para mais ninguém, não olha mais ninguém, não vê mais ninguém, só curte aquela dor. Já escutei isso várias vezes. Pai e mãe que tem vários filhos, todos estão indo bem, um dá problema. Parece que só aquele que dá problema consome todo o tempo. Não se tem tempo para ver mais nada. É por isso que Efraim está chorando. Cheio de dor e de desespero. Mas outra coisa,
Efraim descarregou suas frustrações e desânimo na vida deste filho Berias. Irmãos, aqui tem um ponto muito sensível que eu gostaria que vocês atentassem. Vocês que são pais, vocês que são avós, e vocês que são solteiros e se preparam para o casamento. Alguém já disse que você, e aliás foi Agostinho de Hipona quem disse isso, você começa a educar um filho 20 anos antes dele nascer. Não tatue emocionalmente os seus filhos. Não coloque marcas emocionais em seus filhos. Não projete suas dores e suas frustrações em seus filhos. Foi isso que Efraim fez. Quando esse menino nasceu, ele estava tão machucado pela vida, ele estava tão decepcionado com as realidades da sua família, que ele bota o nome no menino de Berias, porque vai mal, tudo aqui em casa está mal. Então esse menino tem que ser um monumento dessa realidade dramática da minha casa. É como se eu tivesse botado o nome no menino, o mesmo que foi dado ao filho de Rofini, Icabode. Acabou. A glória de Deus foi embora da minha casa, a glória de Deus não está mais na minha família. Mas vejam vocês, que nós hoje podemos ter dois problemas nessa área em relação aos nossos filhos. Primeiro, transferindo para os nossos filhos os nossos dramas pessoais. Como se os nossos filhos tivessem que carregar esse legado trágico que nós tantas vezes estamos vivendo. Segundo, é quando nós, na outra ponta, queremos que os nossos filhos realizem os nossos sonhos pessoais e não os seus sonhos pessoais. Há pais, por exemplo, que querem escolher a vocação dos filhos. O filho não tem liberdade de escolher. Você vai ser médico, não, você vai ser advogado, não, você vai ser engenheiro, não, você vai ser comerciante, não, você vai ser isso, não, você vai ser aquilo. Você nem perguntou para o filho se esse é o dom dele, se essa é a aptidão dele, se essa é a vocação dele. Você nem perguntou para Deus o que Deus quer. Seus filhos não são para ser os troféus da sua vaidade pessoal. Você não pode matar os sonhos de seus filhos. Você não pode decidir o futuro dos seus filhos. E nem decidir o futuro deles. Mas veja você uma outra lição importante aqui. Efraim não consegue ver o que vai bem em sua casa. Olha comigo o verso 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. O que está acontecendo aqui? Enquanto ele está chorando pelos 2 filhos que foram assassinados, enquanto nasce mais um menino e ele quer carimbar esse menino com sua frustração, tem dentro da casa dele uma menina. E essa menina é uma empreendedora. Enquanto os outros estão roubando gado, ela está construindo cidades, constrói 2 cidades. Efraim não vê. Efraim não observa. Efraim não destaca isso. Efraim não se alegra com essa menina, com essa filha que está lhe dando tantas alegrias como a grande empreendedora do seu tempo e da sua geração. A palavra Será é um nome um pouco meio vago, significa parenta. É apenas mais uma parente, apenas mais uma pessoa nessa casa. Sem valor, sem importância, sem dignidade pessoal. Não permita, como pai e mãe, que se algum filho ou filha está lhe dando trabalho, consuma toda a sua energia a ponto de você não ver os filhos que estão dando certo dentro da sua própria casa. Seja justo. Agora veja você. A amargura de um pai pode se refletir no futuro de seus filhos, porque o verso 24 vai dizer que o vazio da casa de Efraim é transferido para o nome que ela dá numa das cidades. Ela bota o nome numa cidade de Uzem Será.
Ou seja, a cidade do vazio. Essa é a palavra, esse é o significado dessa palavra aqui. A cidade do vazio. A casa dela era um vazio. E de repente essa menina, embora empreendendo, ela transfere para a cidade o mesmo sentimento que estava transbordando dentro do seu lar. Então eu gostaria de pensar com você algumas coisas aqui. Cuidado para que os dramas que você pode viver dentro da sua casa não determinem seus sentimentos, não obliterem, lançando sombras sobre o seu futuro. Cuidado para você não fazer leituras erradas do que está acontecendo na sua casa. Cuidado para que estas situações vivenciadas dentro da sua casa não afetem a vida espiritual da sua família. E cuidado para que isso não afete o seu relacionamento com Deus. Então eu gostaria de concluir dizendo algo muito importante aqui nesse texto. Quando tudo parecer cinzento em sua casa, saiba que Deus pode escrever um novo capítulo em sua história. Veja comigo os versos 25 a 27. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias, esse menino que foi carimbado com um nome problemático, maldade. Agora veja bem, o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Josué é a mesma palavra Jesus. Josué é um tipo de Jesus. Josué foi aquele que introduziu o povo na terra prometida, assim como Jesus é aquele que introduz os seus filhos na Canaã celestial. Josué foi o grande salvador dessa pátria, no sentido de ele que introduziu o povo de Israel na terra prometida. E de onde brotou Josué? De onde ele procedeu? Exatamente da família de Berias. Então preste bem atenção nisso. Talvez aqueles que hoje estão fazendo você chorar, aquele filho, aquela filha que está provocando lágrimas nos seus olhos, aperto no seu coração, sombras na sua alma, medo em relação ao futuro, vai ser aquela pessoa que Deus vai levantar para trazer e suscitar no mundo as pessoas que vão mudar a história das nações. Aquele que hoje é motivo do seu choro, há de ser amanhã o motivo da sua maior alegria. Quem está escrevendo a história é Deus. E Ele é poderoso para pegar tragédias da nossa casa, tragédias da nossa família, e levantar daí, e suscitar daí, alguém que vai fazer notório o seu nome na história, e vai trazer glória ao seu nome entre as nações. Oh, amados irmãos, sabe o que está nos ensinando? Fica desanimado, não. Joga a toalha, não. A Noemi, certa feita, pensou que a vida dela tinha acabado. E quando alguém, ao retornar a Belém, as mulheres disseram, é Noemi não, Noemi não. Eu não sou feliz, não. Eu sou uma mulher triste, sou uma mulher amarga, então me chamei Mara. Noemi não. A mão de Deus está contra mim, a mão de Deus pesou sobre mim, eu só tenho tristeza, eu só tenho dor. E nem sabia ela que Deus estava escrevendo um dos capítulos mais lindos da história. Pois seu neto seria o avô de Davi, o rei segundo o coração de Deus, aquele que foi o maior tipo de Cristo no Antigo Testamento.
Então não jogue a toalha. Não desista da sua família. Se está acontecendo luta, se está acontecendo choro, se está acontecendo frustração, se está acontecendo dor, se está acontecendo até tragédia, pois Deus é poderoso para perdoar, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para levantar daquilo que é tragédia, alguma coisa que vai ser glória para o seu nome, alegria para a sua vida e bênção para o mundo inteiro. Sua família é preciosa, apesar das lutas que ela enfrenta. Sua família tem valor, apesar das tragédias que acontecem. Nunca abra mão de ver um milagre de Deus acontecer na sua família. Eu quero orar com vocês. Quem está precisando de oração na família aqui? Então nós vamos orar pela nossa família. Você vai ficar em pé onde você está e nós vamos orar. Para que Deus nos visite a nossa casa, que Deus nos dê olhos para ver algum sinal de perigo, que nós tenhamos percepção, discernimento, que Deus livre a nossa casa de tragédias, que Deus poupe a nossa família, que você não seja também aquela pessoa acusadora. Olha a família do fulano, olha a família do Beltrano. Se nós fosse fazer isso, nós condenaríamos Noé, condenaríamos Abraão, condenaríamos Isaac, condenaríamos Jacó, condenaríamos Efraim, condenaríamos Davi, condenaríamos Samuel. A pergunta não é essa, irmãos. A colocação é, meu Deus, se aconteceu na vida de homens de Deus, problemas tão grandes, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha casa, Senhor. Tem misericórdia da minha família, Senhor. Senhor Deus, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de socorro, Senhor. A nossa vida é tua, a nossa família é tua, Senhor. Os nossos filhos são teus. Os nossos netos são teus. E nós pedimos em nome de Jesus, poupa os nossos filhos, poupa os nossos netos, poupa, Senhor, de tragédias. Livra-os deste mundo tenebroso, livra-os das ciladas do diabo, livra-os das filosofias perigosas, livra-os das ideologias nocivas, livra-os, meu Deus, do pecado. Tem misericórdia. Cobre os nossos filhos com o sangue do Cordeiro, quebra as algemas, rompe, Senhor, os grilhões, em nome de Jesus, tira as vendas dos olhos, tira o tampão dos ouvidos, toca o coração dos nossos filhos, toca o coração dos nossos netos, e dá-nos alegria de ver famílias saudáveis, famílias santas, famílias piedosas, famílias cheias do Teu Espírito. Oh meu Deus, se alguém aqui nesta casa, se alguém nos ouvindo nesta noite, que está enfrentando algum drama na família, oh Senhor fortalece, oh Senhor liberta, oh Senhor perdoa, oh Senhor transforma, oh Senhor traz glória ao Teu nome nesta família, para que algo novo aconteça, que traga glória para o Teu nome e bênção para a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.